Nós não precisamos viver eliminando ou o tempo inteiro achando que a pessoa tem que sair para a gente estar em algum lugar. Isso é uma fantasia. Se você não for bem, vou apontar mesmo. Nossa, não foi bem, não foi mesmo. Porque a gente tem que ir bem em tudo, a gente tem que ser o melhor em tudo, a gente tem que tirar 10 em todas as provas. Porque se a gente tirar 2 numa prova, a gente vai ser burro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Inovação em Experiência do Cliente, esse podcast que nasce para que você, líder, empresário, empreendedor, empresária, empreendedora, consiga ter um espaço para te ajudar nos questionamentos que esse novo momento que nós estamos no mercado tem trazido para vocês. O objetivo aqui é que você consiga direcionar um pouco mais os questionamentos que você tem e também saia com novos questionamentos, porque estamos aqui em um momento de inovação. Vocês já perceberam, o mercado mudou, não é que ele está mudando, ele mudou. Então temos novos comportamentos, temos novas situações sendo apresentadas para nós e com isso, novos questionamentos também surgem. Então, esse podcast é justamente para responder alguns questionamentos, mas também para trazer provocações. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Claro, em relacionamento, falando sobre inovação e experiência do cliente, sim. O que fazemos nesse universo de experiência do cliente é se relacionar. Nos relacionamos muito e o tempo inteiro. Então, a provocação que eu quero trazer hoje para vocês é como nos relacionarmos de uma forma saudável, sem perder o nosso contato com o outro, ainda mais diante de um universo com tanta tecnologia e uma inteligência artificial que tem sido cada vez mais humana. Ela tem aprendido a ser humana. Para conversar com a gente, eu tenho hoje uma pessoa muito especial, que é a Pamela. Muito obrigada por ter Obrigada. aceitado o convite. Um prazer estar aqui. Se a Karen acha que eu posso contribuir, vai ver que eu posso, né? E pode ir muito. Para quem não sabe, a Pamela foi a minha primeira psicóloga. Há E anos. há muitos anos éramos bem novinhas, né? Somos da época do Tiranossauro Rex. E a Pamela, ela foi a minha primeira psicóloga e para quem me acompanha há um tempo, curiosamente já deve ter escutado de você em palestras ou momentos ali que eu estou, né, falando sobre a minha trajetória profissional, porque você foi uma das poucas pessoas que deixou uma marca em mim. E eu sou muito... pronto, vou chorar agora no começo do podcast, não pode isso, mas eu sou muito grata pela sementinha de autoconhecimento que você implantou em mim, lá há, sei lá, 15 anos, 15 talvez, anos, que nem falávamos sobre Acho que uns isso. 16 anos atrás. Nem falávamos sobre isso. Pra gente começar, eu queria que você falasse de você. O que você quiser falar de você, pra quem tá assistindo te Eu acho que conhecer. eu vou falar linkado com relacionamento. Primeiro, obrigado, Karen. Imagina. É muito emocionante para mim ver você desabrochar, ver você se tornar essa mulher que eu já vi em você e que você só precisava descobrir e permitir. Então, eu fico emocionada e honrada de estar aqui nessa mesa com você, compartilhando e contribuindo para o teu trabalho. E você sempre foi boa nisso, né? De se comprometer, disciplinada, esforçada, dedicada e conseguiu ainda abrir suas asas e voar mais alto. E isso é muito bom. Bom, sobre mim, eu sou, acho que uma mulher como muitas das que podem estar nos ouvindo, nos assistindo, que luta, que tenta fazer sempre o seu melhor. Sou psicóloga de formação, fiz aí umas especializações pelo caminho para me tornar mais familiarizada e mais apta para escutar vidas, que a gente tem que ter muita responsabilidade para conseguir ouvir e traduzir em miúdos, sem colocar muito da gente naquilo que não é nosso, mas devolver para o outro o que ele precisa compreender sobre si. Amo meu trabalho, sou clínica até hoje, muito embora tenha desenvolvido outros braços na minha profissão. Fui meio desbravadora na minha área, sendo uma pessoa que se atreveu bastante para ir buscar outros meios de acessar mais pessoas. Então, me tornei bastante
bastante grande, bastante grande, ótimo. Me tornei grande nas redes sociais, expandi meu trabalho bastante. Acho que isso ajudou, porque eu acho que fez com que outras pessoas se encorajassem para mergulharem nesse universo da psicologia, contribuindo para que as pessoas compreendam que saúde mental é essencial para tudo, em qualquer que seja a esfera. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre mim. E sobre relacionamento, você pode ter a inteligência mais aprimorada do mundo. Você pode dominar as técnicas, você pode ser viajado, falar todas as línguas, você pode ser bem assessorado, bem ali instruído, formado, mas se você não souber se relacionar, se você não desenvolver o seu autoconhecimento, se você não for um bom conhecedor das suas habilidades, dos seus recursos emocionais, você vai estagnar, você vai embargar, você vai chegar ali perto de onde você sempre quis estar e não vai se apropriar, não vai reconhecer, não vai conseguir se nutrir disso. Tem muita gente que é uma referência, uma potência profissional, mas é extremamente infeliz no campo pessoal. Por quê? Nossa, mas ele chegou onde ele queria, mas ele tem todo o dinheiro do mundo. Mas não é sobre isso, né? Isso também é importante. E para cada um tem a sua relevância. Mas se você não souber se relacionar com você antes de mais nada, que é a primeira pessoa que você tem que desenvolver cumplicidade, olhar para si, lidar com a sua solitude, entender sua própria companhia, olhar suas limitações, reconhecer as suas virtudes, para que então você olhe o outro de uma maneira mais honesta. Porque o que a gente faz muito sem perceber é projetar as nossas sombras no outro, é se incomodar pelo que o outro tem, que nós gostaríamos de ter, ou com a sombra que o outro mostra e que a gente escondeu e lutou para não aparecer a vida toda. Quanto mais eu me afino comigo, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo transitar, mais eu consigo viver melhor em grupo, mais a minha convivência, em qualquer que seja o setor, ela se torna mais harmônica. Eu me torno uma pessoa mais gostosa e fácil de lidar, fazendo com que as minhas conexões se tornam vetores para os lugares que eu quero acessar, e não abismos que eu me perco nelas. Que lindo, que lindo, lindo, lindo te ouvir, Pamela. E tem duas coisas que você fala que eu quero destacar aqui. A primeira é sobre o quanto a gente fala muito sobre inovação aqui no podcast e o quanto você respirou isso na sua trajetória profissional. E a segunda é que eu falo muito, e às vezes eu sinto que eu estou falando sozinha sobre, mas que bom que você está aqui para falar comigo, de que nós não somos nada. Enquanto profissional, principalmente, sem relacionamento. É claro. Quando a gente se conhece, a gente começa a entender um pouco mais sobre o outro também. Quando a gente entende que a gente não mora na perfeição, quando a gente entende que os outros também têm os seus monstros, também têm os seus problemas, as suas inquietudes, assim como nós, a gente começa a respeitar muito mais o outro e a entender muito mais o outro. E para essa profissão que a gente vive aqui, que é a experiência do cliente, o que é experiência do cliente sem relacionamento? Então, eu nem sei o que te perguntar, porque tá tão gostoso te ouvir, que eu queria que você fizesse um link sobre a sua trajetória profissional e o quanto você sempre foi essa pessoa com essa mentalidade à frente, buscando novos questionamentos, novas respostas para aquilo que já estava até então, né, muito bem definido. Você foi essa mentalidade à frente. Eu acho que uma das maiores falhas do ser humano, enquanto empreendedor, é quando ele só entende os outros como pontes para algo, ou com ganhos secundários. Eu tenho falado isso muito com as pessoas ao meu redor, que eu vejo os seres humanos se aproximando de outros sempre com um interesse e com uma dificuldade muito grande na gratuidade do vínculo.
Eu vejo as pessoas cada vez mais miseráveis, no sentido de fazerem algo olhando para o outro, além de si. Em nenhum momento eu acho que você tem que passar por cima de você e fazer só para o outro, não é isso. Mas a gente poder olhar para si, se preservar, se amar, se cuidar, mas também considerar que tem um outro, e não o tempo inteiro só pensar sobre si, passar por cima das pessoas que nem um trator, ou apenas descartar ou usar as pessoas de acordo com o próprio interesse, isso é muito pobre. E isso, infelizmente, tem sido frequente nas relações, principalmente quando a gente fala de negócio, principalmente quando a gente fala de conexões, de jobs, vou te apresentar fulano e tal. E eu sinto uma falta dessa espontaneidade do vínculo, desse olhar mais gentil. Vejo as pessoas tão econômicas, tão rasas, tão práticas, eh, tão curtas e justas, tão econômicas nas palavras, nas trocas. É isso e pronto. Falta profundidade, falta humanidade, falta delicadeza, é, falta o espontâneo, porque eu acho que as pessoas estão tão preocupadas em não perderem tempo, em não se prejudicarem, em não perderem oportunidade, em otimizarem as suas vidas, que elas vão se reduzindo. Elas vão se reduzindo tanto, 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 que é como se não coubesse mais nada nelas. E eu penso que, do mesmo jeito que a gente fala que coração de mãe é sempre grande, né? Sempre cabe mais um. Eu acho que falta isso para o ser humano. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar muito tecnologicamente. Eu acho que a tecnologia em si ela vem com avanços assim tremendos que a gente não consegue nem acompanhar. Isso é maravilhoso. Acho que isso ajuda demais, otimiza, funcionaliza. Isso é ótimo. Mas a gente não pode substituir algumas coisas que são insubstituíveis. Então, sim, é muito legal a gente poder se comunicar com as pessoas através de mensagens, mas isso não quer dizer que eu deixe de conversar olho a olho, né? Então, as pessoas esquecem do que é vital para o humano. Do olho no olho, do toque, do abraço, do conversar, do você receber um colaborador seu na sua mesa. Isso não é perda de tempo. Não é um e-mail que é mais rápido. A questão não é ser mais rápido. A questão é você fazer algo que mostre a cultura da sua empresa, que mostre a sua humanidade, a sua empatia, que você lembre que o mundo dá muitas voltas, que você se lembre que hoje essa pessoa pode ser um simples colaborador, muito abaixo de você, e amanhã pode ser o seu chefe ou seu sócio. Então, e mesmo que não fosse, que, que a gente possa ter mais humanidade na maneira de tratar, na maneira de dar um feedback, na maneira de reportar algo, um incômodo, na maneira de receber uma pessoa. Quando você fala de tratar um cliente, o meu primeiro, você falou para fazer um paralelo com a minha vida, eu trabalhei desde muito cedo. E eu trabalhava em loja de rua. E eu lembro como era importante para mim, como eu fui instruída a isso, de me conectar com o cliente. Não é sobre ele comprar aquela hora e eu rodar, porque em loja, se a pessoa não compra com você, na tua vez, você roda e Pro você vai para o fim da próximo. fila. Então, se a pessoa só quis dar uma olhadinha, em tese, você não vendeu nada, você não comissionou ali, né? Então, eu lembro que eu pensava um pouco diferente e fui instruída a isso. Eu dizia, tá bom, essa pessoa não comprou hoje comigo, mas eu posso marcar para ela, né? Eu posso ser uma experiência boa para ela. E eu posso também conhecer uma pessoa legal. E na próxima vez ela pode lembrar de mim, ou não, ou simplesmente eu vou ter deixado uma coisa boa. Então, eu sempre aproveitei as minhas oportunidades e eu trago isso na minha vida. Todas as oportunidades para mim, elas são ricas. Todas, todas. Falei hoje na minha terapia de manhã, eu falei, eu aproveito tudo, porque tudo, eu nunca sei quando eu vou ter isso de novo. Nunca sei quando será que eu vou conseguir te ver de novo? Quando será que eu vou conseguir ter só? Posso ter? Pode. Posso não ter Mas também. pode não ter. Então, igual a isso não será.
Porque, por exemplo, essa foi a primeira vez que a gente faz uma conversa que mais, talvez, do que 15 minutos, depois de 15 anos, né? Sim. E a gente fazia semanalmente 1 hora. Semanalmente, 1 hora. Então, a vida, ela nos possibilita, ela nos entrega e ela nos, não sei se ela nos tira, não seria essa palavra, mas nós temos oportunidades de vivenciar coisas, de fechar coisas e de ter primeiras vezes e de nunca mais, inúmeras vezes ali. E se a gente não souber aproveitar isso e absorver tudo isso, a gente não vai entender porque que a gente está aqui. Então, a mensagem principal é: os relacionamentos são fundamentais porque eles constroem em você, no outro, eles te ajudam no saldo que você vai colher, né, o seu saldo futuro, você está investindo aquilo. Você aprende muito. Cada vez que você está se relacionando, cada pessoa que fala com você, você está aprendendo. Todos os dias a gente pode se tornar um pouquinho mais sábio. Todos os dias a gente pode sair um pouquinho mais experiente, entendendo do que a gente gosta, o que a gente não sabia. Por isso que eu gosto muito da virtude da humildade. Eu tenho uma admiração peculiar por pessoas que sempre se abrem para aprenderem um pouquinho mais. Eu gosto das pessoas que, embora saibam muito, elas sempre entendem que elas podem saber mais e elas não sabem o suficiente e elas estão abertas para aprender. Porque todas as pessoas podem nos ensinar um pouco mais. Todas as pessoas, elas podem nos contar alguma coisa que nós não sabíamos ou elas podem mostrar uma nova perspectiva de algo que nós tínhamos certeza. E é muito bom a gente ter espaço para receber. E é muito bom a gente saber escutar. Eu falo que não há nada mais amoroso que a gente possa fazer por um ser humano que não seja ouvi-lo. Ouvir o que ele tem a dizer. Né? Sim. Você fez eu me lembrar de quando eu me separei. Porque quando eu me separei, eu tive que me redescobrir enquanto pessoa, assim, do zero. Eu estava num momento de transição da minha vida, né, onde eu tinha saído do banco, eu tinha feito movimentos porque eu sentia que eu precisava fazer uma mudança na minha vida. Só que aí a vida me trouxe mais uma mudança, que foi o meu divórcio, que foi a separação inicialmente. E nesse processo, eu precisei me reinventar enquanto pessoa. E aí eu precisei descobrir o que eu gostava, o que eu... Perder o medo de fazer as coisas sozinha, porque até então eu sempre tive alguém para fazer algo comigo. Aprender a conhecer pessoas, porque eu também tinha desaprendido, né? Como provocar esse momento de conhecer pessoas. E quando eu passei por esse processo, eu descobri, inclusive, essa riqueza, que é o que vem do outro. Eu tive, óbvio, muitas frustrações nesse processo. Mas eu só sou o que eu sou hoje por conta de todas essas pessoas que eu me permiti conhecer. Elas, de alguma forma, me mudaram. E eu não falo só de amigos, pessoas que você conhece no dia a dia. Eu comecei a me relacionar com os meus clientes da mesma forma que você falou. Eu comecei a entender que ali ele poderia não comprar, mas pelo menos uma marca eu deixei nele. E vai que ele volta. Se ele voltar, o saldo é positivo. Se ele não voltar, beleza. Pelo menos a perspectiva dele sobre aquele produto, sobre aquela... Eu mudei, sabe? Então, e entender também o impacto que nós temos na vida da pessoa que por vezes está passando por um problema e a gente nem sabe. Que por vezes ela, sei lá, entra em contato com uma central de atendimento, assim como o último respiro que ela tem por alguma questão que ela está passando, e você, só o fato de tratar ela bem, você pode dar uma nova oportunidade para ela mesma de se permitir encarar essa situação de uma outra forma. Eu sempre tentei olhar por esse lado, mesmo nos dias em que eu era a pessoa que precisava de ajuda. E isso sempre me destacou. Eu nunca fiz com esse propósito, mas isso sempre me destacou.
E o meu caminho profissional, ele foi construído com muita técnica, porque eu precisei estudar muito, mas com muita humanização. E hoje é até engraçado, eu estava dando aula esses dias e uma aluna falou que eu era muito humana. E aí me deu até um baque, assim, porque eu estava falando sobre coisas técnicas. Só que ela disse que eu falei com uma simplicidade que permitiu que isso fosse acessível para ela. E é nisso que ela viu essa humanização em mim. E achei que você era a pessoa incrível para falar sobre relacionamento hoje, porque você respira isso, você fala sobre isso. E você, ao mesmo tempo, tem um olhar muito humano sobre isso. A relação que você fala, o relacionamento entre pessoas, né, o relacionamento entre homem e mulher, entre um casal, não é simplesmente uma relação de, agora eu estou aqui, eu assumi esse relacionamento, agora eu tenho que encarar ele custe o que custar. Não, vamos aproveitar o melhor que há nessa relação para nos sentirmos bem. E isso a gente tem se esquecido no dia a dia. Eu acho que a forma que a gente está se relacionando com as tecnologias tem feito a gente se distanciar do ser humano. A tecnologia, ao invés dela ser um caminho para nos aproximarmos do ser humano, ela tem sido uma ferramenta que tem nos afastado. As pessoas têm escolhido, por exemplo, conversar com uma inteligência artificial a conversar com pessoas. Elas têm optado em consumir coisas que a tecnologia entrega a estar aqui presente. A gente sai nos lugares e vê constantemente casais, pessoas sentadas utilizando o celular e não trocando, não estando presentes. E o quanto isso tem impactado diretamente para onde estamos indo. E hoje a gente vê pessoas falando sobre cansaço. Estamos cansados de nos relacionar, né? As pessoas, vamos sair? Você fala, poxa vida, vai ser um transtorno sair, eu vou ter que me trocar, eu vou ter que... E você acaba nessa, sem perceber, se isolando. E aí você fica intolerante a relações. Porque você tem, de um lado, uma tecnologia que responde exatamente o que você precisa ouvir, porque ela é treinada para isso. E quanto mais você utiliza, mais ela entrega informação redondinha, personalizada para você. E do outro lado, você tem pessoas que têm falhas, que têm questionamentos, sentimentos. E eu falo isso de uma forma genérica, mas eu falo por mim também. Por vezes eu me sinto cansada de me relacionar com pessoas. E aí? Para onde estamos indo, Pamela? O que você pensa sobre isso? O que você acha que cansa? Estamos diante de uma terapia, é isso? Muito bom. O que você acha que cansa? Eu acho que o excesso do outro O que eu sinto, tá? Eu sinto que hoje a gente tá em um momento muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Então, chega no final do dia, mentalmente estamos exaustos. E o outro também. E aí, no final do dia, o que a gente sente falta? De conversar, de colocar pra fora, Mas né? você senta no sofá da sua casa e fica no seu celular horas. Exato. Por quê? Porque tá ali tem conversando lá, um você tá- estímulo. Parece que ela é provocada pra trazer os estímulos que eu preciso pra me sentir bem. Eu não sei, são bons questionamentos. Porque lá você pode ter tomado banho, tá com a toalha na cabeça, com pomada na cara. Pode estar deitada com, sei lá, qualquer roupa, camiseta do deputado, furada. Pode estar sem maquiagem. Pode estar de qualquer forma. Não tá ninguém te vendo. Você não está sendo avaliada dentro da sua perspectiva de achar que precisa corresponder. Perfeito. Você está no seu universo assistindo aos outros, vendo a vida das outras pessoas numa posição aparentemente confortável, de quem não se fere, não se frustra, não se machuca, não se arrisca, não se atreve. Simplesmente vê, voyeur. Assiste o sucesso alheio, critica o que você acha que não é tão bom bastante. Fala que não deveria ser assim, ou até que faria melhor, ou como deveria ter sido feito. É muito mais fácil a gente assistir da arquibancada do que estar lá jogando no campo, com a chuteira e a bola no pé. Na vida, o passivo
é sempre um lugar aparentemente mais confortável. Mas também, por outro lado, você não está vivendo as emoções que te transformam. As pessoas terminam um namoro mandando uma mensagem e, em seguida, bloqueando a pessoa. E depois ficam fantasiando o que a pessoa tentou falar e não conseguiu, o que a pessoa sentiu quando recebeu a mensagem. E aí, dentro de um mundo pseudo controlado por ela, ela resolveu todos os problemas. Será? Para que ela tivesse terminado aquele relacionamento, ela precisaria colocar uma roupa, ir até a pessoa, encontrá-la, olhar nos olhos, encarar, fechar a porta que ela abriu, que talvez tenha suado bastante, inclusive, para abrir. Dizer o que sente, descobrir em si o que sente, lidar com as suas vergonhas, seus medos, dizer o que realmente quer. Ou talvez vivenciar a rejeição, se surpreender com a reação, perceber que as coisas mudarão, ou que não vai ser tão querida, ou que não vai ser tão aceita. Olho no olho, cara a cara, ter que gastar o latim, exige coragem, exige maturidade, exige responsabilidade, não é para qualquer um. A grande maioria vai ficar ali, escondida, atrás da mensagem enviada e do bloqueio cometido, né? É isso. Você acha que isso tem a ver um pouco ou muito com a nossa falta de conexão conosco e com a nossa capacidade até de sermos vulneráveis diante do outro? Porque estamos num momento em que, quando a gente fica, por exemplo, numa rede social ali, a gente vai só alimentando perfeição. A vida do outro está acontecendo, olha que incrível a vida dele e é a minha que não está acontecendo. O problema sou eu. E a gente vai se afastando cada vez mais da gente e também vai se afastando também da nossa capacidade de sentir, que é o que você falou, e da nossa capacidade de ser vulnerável. De mostrar o que você sente, porque quando você se abre para o outro, quando você faz essa conversa com o outro que você propõe aqui, ela mostra muito sobre você, você fica aberto diante do outro, e o outro, ele pode fazer você sentir coisas que você não tem controle. Você acha que tem a ver com isso? Eu acho tantas coisas do que você falou. Primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam entender que, se elas quiserem se destacar, se elas quiserem se diferenciar, se elas quiserem alcançar um lugar maior do que elas estejam, ou chegar no lugar que elas sonham, ter sucesso, né, que a gente fala, elas vão ter que sair da zona de conforto. Isso quer dizer que você vai ter que encarar erros, falhas, perceber que você é imperfeito, entender que você tem que estudar, melhorar, se aprimorar, acordar mais cedo, dormir mais tarde, suar a camisa, se empenhar, se esforçar, ter disciplina, foco, atenção, fazer concessões, viver privações. Não tem milagre. Tem empenho. Tem competência, tem sorte também. Mas para manter, para acontecer, para se desenvolver, para deslanchar, não tem outro segredo. As pessoas, elas preferem se acomodar no que elas conhecem por medo de errar, por medo de se frustrarem, por medo de, nossa, meu Deus, e se não der certo? O que vão achar de mim? Nossa, vão rir de mim, vão me desmoralizar. E aí? Olha a preocupação, olha o ego, olha a vaidade. Eu sempre digo, seja mais humilde. Se você não for bem, vão apontar mesmo. Nossa, não foi bem, não foi mesmo. Porque a gente tem que ir bem em tudo. A gente tem que ser o melhor em tudo. A gente tem que tirar 10 em todas as provas. Porque se a gente tirar 2 numa prova, a gente vai ser burro? Não. Perceba quem você é, entenda o seu tamanho, reconheça que você não é perfeito, ninguém é. Você é humano. Você pode ser bom
em muitas ou algumas coisas, mas tem outras que você precisa se aprimorar. Eu digo que o impossível é bem questionável. A gente pode enfrentar esse impossível e se surpreender bastante, mas sem querer ser o melhor de todos e nem querer ocultar ou esconder as nossas sombras, para não nos ver em lugares que a gente ache que vá nos envergonhar. O sucesso sempre virá para os atrevidos, para aqueles que em algum momento ou em vários se permitiram arriscar. E tudo bem se você errar. E tudo bem se não sair como você gostaria. Porque eu não consigo imaginar uma obra de arte incrível, maravilhosa, sem que antes daquilo tivesse existido muitos rascunhos. Né? Quando te encontrei, eu te falei de uma coisa que você me disse, uma das poucas coisas que eu me recordo. Eu sei o impacto que você causou, mas lembro pouco das conversas que nós tivemos, porque afinal de contas faz 15 anos, né? Mas tem uma em específico que eu comentei contigo quando eu te encontrei, que foi quando você começou a tratar comigo a minha timidez. Eu não sei se você lembra o quão tímida eu era. Lembro. Mas eu me lembro muito desse lugar. E eu lembro o quanto... Até corporalmente. Você era mais assim, né? Mais Sim. franzina também, né? Sim. Mais voltadinha para dentro. Sim. Né? Postural. Isso. Eu me lembro muito desse lugar. Muito, assim. Porque essa lembrança para mim, ela é boa. Porque enquanto eu tô aqui hoje, quando eu tô dando aula, quando eu estou liderando, eu lembro que nem passou como um sonho poder ocupar esses lugares. Porque a timidez, ela tomou conta de mim num nível que eu tinha medo de ser qualquer coisa diferente daquilo que as pessoas esperassem. Então, eu vivia para suprir as expectativas do outro. Corresponder, né? Isso. E eu acreditava que o quanto menos eu chamasse atenção, melhor seria para mim mesma. E aí as pessoas me aceitariam. E eu me recordo que... Eu me apago para existir. Eu me apagava para poder sobreviver. Essa é a sensação que eu tinha naquela época. Esse sentimento que me vem era uma sobrevivência mesmo. E algumas coisas que estavam ao meu redor alimentavam esse lugar, né? O meu relacionamento, coisas que eu vivia ali alimentavam muito esse lugar, mas tinha um ser querendo sair daquele corpo. Tanto que você tinha aquele choro forte, frequente, desesperado, quando você não conseguia sair da situação. Eu lembro que... Olha a lembrança que você está me trazendo agora que eu não lembrava. Eu lembro que você me perguntou, por que você não chora? E No aí, começo, né? No começo, fala, por que você nunca chora? Por que você traz as situações, né, de uma forma mais... Parece que você tá contando a história de uma outra pessoa. A narrativa de outro. Exato. E aí, quando eu comecei, eu não lembrava disso, Pamela. Aí você entrou naquele choro que não parava. Quando eu comecei, eu não parava mais. E eu lembro muito que... Olha como precisava esvaziar, né? Nossa, eu tava sufocada por aquilo. Uou! E eu lembro quando a gente fez um exercício que foi de... o seu consultório era ali na Travessa da Santo Amaro, tinha aquele Burger King que na época era, nossa, o point. E parece pequeno e bizarro, mas eu tinha um sonho de comer naquele Burger King sozinha. Eu poderia, na época, falar para a pessoa que eu estava me relacionando, vamos comer no Burger King, como fizemos várias vezes. Mas eu não sei porque eu queria fazer aquilo sozinha, mas eu não tinha coragem de fazer sozinha. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar sobre mim. Eu tinha medo se elas iam olhar para mim e falar, olha lá, ela tá sozinha, né? Eu acho que isso também vem muito da minha aceitação enquanto mulher negra. Também tinha todas essas questões passando pela minha cabeça. E aí você virou para mim e disse assim, Claren, essas pessoas nunca mais vão te ver. Sacia o teu desejo. Faz para você. Você disse algo muito relacionado a isso. Faz por você. Esquece os outros. A vontade é sua, né? Esquece os outros. Exato.
E a transformação que aquilo causou em mim reflete até hoje. Você foi no Burger King aquele dia? E comi o lanche, e pedi a batata e voltei para pedir um sorvete. E ainda fui pegar o refil do refrigerante. E tiveram pessoas que me olharam, porque naquela época era muito mais difícil você ver pessoas sozinhas. Mas eu entendi que eu precisava daquilo. E onde eu quero chegar com tudo isso, linkando ao que você disse? O que eu sinto hoje é que nós estamos cada vez mais nos desconectando de nós. E esse desconectar tem feito com que a gente, consequentemente, não sinta mais as nossas emoções. E a gente não se ouve mais. E a gente não se respeita mais. É muito importante para mim lembrar dessa história do Burger King, porque quando eu sinto que eu tô distante de mim, eu falo, eu acho que eu tô precisando de um lanche, sozinha. Adorei. E é muito louco isso, muito louco. Mas até a minha profissão ela é impactada com isso. Porque aí eu lembro que talvez a pessoa esteja reagindo ou agindo da forma que ela está, porque às vezes ela não se permitiu comer um lanche no Burger King sozinha. É. Olha como isso é profundo, assim, o quanto eu tento separar as minhas emoções e a minha vida pessoal do trabalho. Porque é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com pessoas. Como é que eu separo? Para mim, é um constante lembrar de que é importante cuidar de mim, é importante cuidar das pessoas e lembrar que, por vezes, elas precisam só comer um lanche no Burger King para elas se sentirem melhor. Na verdade, acho que você está falando como é importante a gente reconhecer as nossas vontades, a gente ser consciente dos nossos desejos e encontrar espaço para colocá-los em prática e nos priorizarmos em detrimento dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, porque a projeção sobre o que os outros pensam e acham é muito mais nossa do que deles. Isso. Algumas pessoas que olharam para você no Burger King quando você estava comendo seu lanche, não necessariamente elas olharam porque você estava sozinha, mas poderiam ter olhado porque você é uma mulher linda, por exemplo, né? Mas quando a gente não enxerga isso e quando a gente está cego nos nossos medos, nas nossas fantasias, nos nossos traumas, nas nossas síndromes de rejeição, nas nossas distorções perceptivas sobre nós mesmos, a gente pode sim colocar palavra na boca dos outros, colocar pensamento na cabeça dos outros, e ao olhar os outros, a gente está tão entorpecido de tudo isso que a gente pensa e tem medo que pensem sobre nós, que a gente não consegue enxergar a legitimidade do movimento dos outros. Eu lembro que eu tinha um paciente que dizia que no trabalho, uma pessoa que trabalhava na baia do lado não parava de olhar para ele. E ele estava muito incomodado. Pamela, eu não aguento mais. Esse cara não para de me olhar. Esse cara não pode me olhar. O que é desse cara? Pô, não sou viado. O cara não para de me olhar e tal. Ele falava assim para mim. Aí ele falou, e falou, e falou uma sessão, falou outra sessão, e aí falava disso. Aí na terceira sessão eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? Como você sabe que ele tá te olhando? Ué, é porque eu sinto, eu vejo. Eu falei, então ele pode estar falando a mesma coisa na terapia dele, né? Que você não para de olhar para ele, que você demonstra estar incomodado com ele. Será que esse incômodo não está dentro de você? E seguimos ali olhando quais eram as sombras que estavam ocultas, projetadas nesse cara. Então eu gosto muito da gente poder se conscientizar do que a gente precisa, quer, do que. Uma vez eu estava fazendo, esses dias, fiz uma live e eu perguntei para as pessoas assim. Aproveito aqui para perguntar para você, para quem está escutando, o que você quer agora? Agora. Qual é o seu maior desejo agora? E é uma pergunta curiosa, porque às vezes a gente está na nossa vida
na rotina, a gente nem está olhando para o que a gente quer, a gente está olhando para o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que fazer. A gente está cumprindo metas, nosso checklist, que a gente não para olhar o genuíno do desejo. Eu não estou dizendo que dá para a gente realizar tudo na hora que a gente quer, não é isso. Mas se conscientizar do que a gente quer já é muito legal. É muito importante. Né? Olha onde... Eu vou fazer um link aqui agora. Que naquela época, eu tive mudanças, inclusive, do meu comportamento, conforme eu fui me dando o que eu precisava. Eu era uma pessoa muito agressiva. Uma pessoa muito... Sabe aquela... A minha mãe até tinha um pouco de receio comigo, né? A gente vai sair, mas se acontecer alguma coisa, não precisa brigar com as pessoas na rua, tá bom? Você não precisa falar tudo o que você pensa. Se controle. Cadê o filtro? Porque pra mim eu era tudo senso de justiça ao extremo e queria, sabe, defender tudo e todos o tempo inteiro, inclusive a mim mesma. Às vezes até criava situações porque eu tinha que colocar pra fora aquele, sei lá, aquela... Eu acho que você tinha que se proteger. Pode ser. Pode ser não. Você sabia que quando você vê cachorro atropelado na estrada, às vezes ele tá todo franzino, assim, né? Ele tá todo encolhidinho e dá uma dosinha, né? E você vai, eu sempre digo, calma, porque ele tá numa situação de extrema vulnerabilidade, ele tá assustado, ele tá com medo, ele pode te morder. Exato. Não porque ele é ruim, ele tá assustado. E ele quer tanto se proteger que ele pode te atacar. E assim acontece. Em momentos que a gente está muito agressivo, por isso que uma curiosidade, a agressividade muitas vezes é um dos sintomas da depressão. Né? Por quê? Porque eu tô tão desconectado de mim, eu tô tão assustado, eu tô tão desorganizado, eu tô tão aos pedaços que eu agrido. Né? Até aquela história de que quando você está em paz, você é uma pessoa muito mais gostosa de lidar. Sim. Né? Sim. E quando a pessoa tá muito, você fala, tá perturbada. Então, é isso. Então acho que essa agressividade que você chama, eu também te conheço, né? Eu diria uma defesa, uma proteção. E aí essa proteção, ela refletia em tudo. Absolutamente tudo. Na minha vida profissional, na minha vida afetiva, em absolutamente tudo. Até na minha vida financeira. Que a forma que eu lidava com o dinheiro também parecia que tinha que ser sempre para não faltar nada. Para proteger o meu, sabe? Então, é por isso que eu falo muito nas aulas, com as pessoas que eu tenho oportunidade, de que enquanto a gente não cuidar das nossas necessidades, a gente não vai conseguir cuidar do outro. E o outro é o nosso cliente, o outro é o nosso liderado, o outro é a nossa família. E provoco sempre mudanças, novas formas de pensar sobre isso, novas provocações. E sempre falo assim, a nossa família é o nosso maior lugar, nosso melhor lugar para testar esse novo eu que a gente quer ser. Então, quando você percebe que, poxa, estou nessa agressividade, eu não sei muito bem o que isso é. Primeiro que buscar ajuda para esse autoconhecimento é extremamente importante. E segundo que é legal a gente parar para tentar fazer de um outro jeito, fazer um novo movimento. Será que eu não posso ouvir um pouco mais as pessoas sem simplesmente agredi-las? O que será que está causando? Criar questionamentos para si. Então, eu tenho provocado muito as pessoas para que elas, para serem boas profissionais, elas se conheçam um pouco mais. Para que elas possam acolher as pessoas ao redor delas, independente de quem essa pessoa seja. Porque enquanto você não saciar as necessidades que você, ser humano, tem, enquanto pessoa, você não vai conseguir ter boas relações. Porque sempre vai faltar. Ou sempre vai ser excesso. O outro sempre vai pesar. Nunca vai ser leve o contato com o outro. Então, esse processo de autoconhecimento, para mim, hoje, eu faço um link de que o meu autoconhecimento também me linkou muito à minha profissão. O meu sucesso em análises de dados, em comportamental, que é o que o cliente deixa dentro da internet e eu consigo analisar, também vem muito do, mas espera aí, será que
não é um ser humano aqui mostrando só que está insatisfeito e não que ele não gostou tanto assim do produto? Vamos analisar um pouco mais. Vamos tratar as pessoas com individualidade. Eu não consigo colocar as pessoas num espaço e dizer, ó, todo mundo que fala A, B e C quer dizer isso. Quem falar D, E e F quer dizer isso. Não, às vezes a pessoa falou A, B e C, mas ela não se encaixa em nenhum desses grupos. Só que a gente só consegue fazer isso com o outro quando a gente entende que a gente também não se encaixa, às vezes. Faz sentido? Esse autoconhecimento, você acha que tem a ver também com as nossas profissões, com aquilo que a gente faz, com as pessoas que nos cercam dentro do nosso ambiente profissional? Acho totalmente. Acho totalmente. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que se passa comigo, preciso olhar o outro. Eu só vou conseguir dar um lugar para o outro quando eu entender qual é o meu lugar, entende? Enquanto eu não souber o meu lugar, eu vou ser sempre aquela pessoa que está incomodada, ameaçada. Eu vou ser aquela pessoa que está sempre se sentindo perseguida. Aqueles discursos de que, o chefe me persegue, fulana me persegue, fulano não gosta de mim, ciclano compete comigo, o Beltrano se incomoda. Essa é a vida. Os seres humanos, eles sempre vão olhar para você, eles sempre vão te reparar. Você existe. Vai ter quem te inveje, vai ter quem goste de você, quem não goste de você, quem se espelhe em você, quem se incomode, quem se perturbe, quem se inspire. Essa é a vida. Com todos nós é assim. Se nós determinarmos os nossos passos baseados no que o outro pensa ou deixa de pensar, a gente não faz nada na vida. Eu gosto de dizer que as pessoas nos provocam, nos influenciam. Mas quem determina o posicionamento, quem escolhe para onde quer ir ou não ir, somos nós. Então, tem gente que passa uma vida inteira achando que precisa agradar a todos ou precisa tirar todos os obstáculos que houverem para que consigam chegar a algum lugar. E não é isso. A lombada não sai da estrada para você chegar onde você precisa chegar. Você passa pela lombada, não é? Uhum. Então, assim, você não vai tapar todos os buracos que tiverem no seu caminho. Você vai desviar deles. Você vai reconhecê-los. Você vai pular, né? Então, eu acho que quando a gente começa a olhar mais para nós, habilitarmos os nossos recursos, compreender genuinamente que nós somos bons em algumas ou muitas coisas e os outros também são, e que há pessoas que são admiráveis e há outras pessoas que não são tanto, e que tudo bem. Nós não precisamos viver eliminando ou o tempo inteiro achando que a pessoa tem que sair para a gente estar em algum lugar. Isso é uma fantasia. A grande maioria das pessoas, elas estão mais focadas nos outros do que nelas mesmas. Aí elas se desconcentram das próprias construções. Imagine os 3 porquinhos, se eles ficassem olhando o que o outro está fazendo, o lobo ia comer todos ali. Então, eu faço minha casa, caramba. Eu preciso fazer minha casa, né? Então, faça sua casa. Faça sua casa da melhor forma que você puder, inspirado nos porquinhos. Da melhor forma que puder. Use o material que você gosta. Use as técnicas que você tem. Quer fazer melhor? Estuda. O outro faz bem, não fica invejando, enxergando e pondo defeito, ou dizendo que ele é bom porque foi o pai que pôs lá, ou o curso que ele tinha, ou o dinheiro que ele tinha que você não tinha. Para, isso vai te levar para onde? Essa história de fazer campanhas para descaracterizar ou diminuir o outro para encontrar algum valor em si, que pequeno. O cara faz bem? Aprenda com ele. Sabe o daquele que sabe que pode aprender com todos ao seu redor e se tornar alguém melhor para si. A gente não tem que se comparar com os outros. A gente tem que ser sempre um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. Porque, no fim das contas, quem conhece as nossas lutas, quem está conosco o tempo todo, somos nós. Na hora que você bota a cabeça no travesseiro, o cara que você achava que era um obstáculo, o outro que era incrível, o outro que competia com você, o outro que te perseguia, não estão lá. Então, foca em você, fortaleça o seu íntimo, seja inteligente. Passa por essa vida de uma forma íntegra. Não passa rasteira nos outros,
Não faz fofoca. Não use de pessoas. Mantenha o quanto você puder os seus princípios, os seus valores. Mas não para ser um bom samaritano, mas para você ter orgulho de si. Para você estar embaixo do chuveiro, para você estar com a cabeça no travesseiro, para você estar sentadinho, quietinho em algum momento da vida e você dizer: eu mandei bem. Eu mandei bem. Eu não ganhei todas, mas eu lutei com dignidade em todas as oportunidades que tive na minha vida. Né? Exatamente, exatamente. Eu te ouvindo falar, eu lembrei de um raciocínio que eu, não sei, foi um start que me aconteceu também naquele momento que estávamos fazendo terapia, que eu falei assim, eu sou estatística, isso já é fato, e preencho algumas. Mas eu não quero mais ser só estatísticas que já foram criadas. Eu quero, se for para ser estatística, eu quero ser uma estatística nova. Não alguém que, é uma mulher, mais uma mulher preta que está passando. Não, é uma mulher preta que quebrou a barreira e está vivendo novas coisas. Eu não quero ser vítima das situações. Eu quero poder construir a minha própria história. Só que para isso eu preciso me desprender desse lugar que o outro diz que eu tenho que preencher. E isso permeia para mim até hoje. Porque constantemente querem me voltar para algum lugar que elas acreditam que é o ideal para mim. Mas eu entendi que o lugar ideal para mim é aquele que eu entendo que é o ideal para mim. Vou aproveitar e dizer que durante a nossa jornada por aqui, sempre haverá alguém que diz saber o nosso lugar. Sempre vai ter alguém te convidando para sentar em algum lugar, para ocupar algum espaço, para aceitar algum tipo de convite, para assumir algum posto ou para mergulhar num determinado estereótipo ou caracterização. Sempre haverá. As pessoas julgam. As pessoas julgam pela cara, pela idade, pela cor, pelo credo, pela grana, pelo status, pelo número de seguidores nas redes sociais, pela formação, pela faculdade que você fez ou não fez. Sim. Pelo carro que você tem, pela bolsa que você usa, a roupa, né? Mas, muito embora tentem nos colocar nessas bolhas, nesses lugares, nós precisamos sempre saber qual é o nosso lugar, aonde nos sentimos confortáveis. O sujeito te pôs num lugar, te direcionou para algum espaço, te ofereceu algo. Se deu o direito de dizer: muito obrigada, mas aqui eu não quero sentar. Eu agradeço muito, mas eu não quero ficar aqui. Bacana, mas isso aqui não é para mim. Ninguém conhece mais a si mesmo que nós. Ninguém vai dizer o que nós precisamos fazer ou quem sejamos. Nós sabemos quem somos. Portanto, nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Nós sabemos o nosso tamanho, o nosso valor. As pessoas, por muitas vezes, vão ter certeza que sabem mais sobre nós do que nós mesmos e vão ter certeza que tem a solução para os nossos problemas e que fariam infinitamente melhor aquilo que a gente está se matando para fazer. E tá tudo bem. Elas pensam o que elas querem, o que podem, o que cabe e tem nelas. Mas nós precisamos saber quem somos, o que queremos, onde cabemos, que tamanho, que valor temos, né? Sim, isso aqui virou uma terapia. E que terapia? Que eu não imaginei que eu fosse, de novo, nesta vida, me sentar na frente da Pamela Magalhães, a minha primeira psicóloga, e ter esse papo, não de uma menina para outra, que era o que éramos naquela época, mas de duas mulheres que passaram por muita coisa e que estão construindo a sua história. Eu me orgulho muito do seu trabalho. A primeira vez que eu te vi na televisão, eu entrei em êxtase. Eu falei, mentira que as pessoas vão conseguir ter acesso a isso.
Você não tem ideia do quanto eu vibrei te vendo. E, poxa vida, tive um voltar na minha história aqui, que eu acho que para esse podcast aqui é importante, porque as pessoas elas acham que a gente saiu do nada e que, não, tem muita história. Muita história. E parte dela você faz parte. Então não tinha como não conversarmos. Eu te agradeço demais, demais, demais por esse momento, de Eu que coração. agradeço. Eu fico muito feliz, porque acho que o desejo de qualquer profissional da minha área clínica é ver alguém que num dado momento estava tão introvertida, tão fechadinha, tão reduzida, florescer, né? Para mim é maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, obrigada a Deus, né, por me dar a oportunidade de ver você aqui alcançando tanta coisa, se mostrando essa pessoa incrível, que você se permitiu ser, que você assumiu para si que você é, que você teve coragem de reconhecer. Eu fico feliz. E obrigada, Deus, por ter cruzado os nossos caminhos de novo de uma forma totalmente inesperada. E eu quero que as pessoas tenham acesso a um pouquinho disso do que você é e do seu trabalho. Vamos falar do seu Tá, vou do seu contar, vou aplicativo? contar. Por favor. Bom, eu sempre tive um sonho de que as pessoas pudessem ter acesso à psicoterapia, ou seja, que as pessoas pudessem ter acesso ao processo de terapia com um profissional da psicologia. Respeito todos os tipos de terapia que temos, mas eu sou psicóloga, então eu conheço bem o trabalho do psicólogo clínico, seja ele da área que for, da linha que for, seja ele a vertente, o nicho ele acaba atendendo, mas eu sempre quis que as pessoas pudessem fazer esse processo. O processo que você fez comigo, eu quero ainda que todos possam fazer, que as pessoas entendam que a terapia não é para o louco, que a terapia não é para o doente. A terapia, ela é um meio de prevenção da nossa saúde mental. Através da terapia, nós desenvolvemos nosso autoconhecimento. Através da terapia, nós reconhecemos as nossas ferramentas. A terapia, na minha opinião, ela é necessária para qualquer ser humano, seja ele que está passando por um sofrimento, por um término, por uma rejeição, por uma demissão, por uma doença, por uma dor tremenda, por um luto, não importa. Para o ser humano, porque nós temos desafios na vida o tempo todo. E a terapia não é o lugar para você resolver esses problemas, mas a terapia é o lugar que você vai aprender a desenvolver instrumentos dentro de você para você lidar com os infinitos problemas que você vai ter na sua vida. Então, para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver, para quem quer gerenciar, para quem quer trabalhar home office, não importa, você vai precisar se conhecer bem. Então, eu criei o PSIAP, PSIAPP, imagino que você vai colocar aqui na legenda. O PSIAP é um aplicativo de atendimento psicológico que conecta você a profissionais do mundo inteiro, a qualquer hora, de qualquer lugar. Então, se hoje você pede uma comida pelo celular, se você pede um táxi pelo celular, você pode entrar no PSIAP e fazer uma sessão de terapia. Você faz uma sessão agora com os profissionais que estão online, nesse exato momento, pode ser 2 da manhã, sábado, feriado, dia de semana, à tarde, de manhã, à noite, não importa. Sempre tem alguém ali para te atender. Ou você agenda com um profissional. Você vai escolher o profissional que mais se adequa à sua demanda. Eu tenho valores diversos, desde valores mais acessíveis, a partir de R$ 50, até outros valores de acordo com a formação, com a especificidade do profissional e particularidades dele. E você escolhe de acordo com o que você quer, com o que você busca, o perfil que você deseja. Então, estamos muito felizes porque estamos conseguindo atender bastante gente e só de saber que já tem muita gente fazendo terapia. Eu faço desde os meus 16 anos, além de ser psicóloga, e posso dizer que foi
uma grande salvação da minha vida, porque eu não consigo me imaginar sem conhecer os meus recursos emocionais como eu conheço hoje. Passo por situações tão difíceis como qualquer um aqui, mas confesso que consigo lidar muito melhor graças ao reconhecimento dos recursos emocionais que eu tenho em mim. É isso que a gente pode fazer por si. A gente não vai conseguir evitar as dores, as pancadas da vida, as decepções gigantes, mas a gente pode conhecer recursos dentro de nós para conseguir passar por isso de uma forma melhor, mais sábia. Perfeito. E todos esses profissionais que atuam no aplicativo, eles são supervisionados por Todos vocês, os profissionais que estão lá passam por uma curadoria, nós temos comunicação direta com todos, nós temos quase 2.000 profissionais, psicólogos, todos formados, todos os profissionais são capacitados, sendo que, além de serem psicólogos, cada um tem a sua linha, o seu tempo de formação, seu valor, mas todos estão ali sobre a nossa supervisão. Nós conseguimos ter todo o acompanhamento desse cadastro. Nós não temos, claro, acesso às sessões, porque a sessão ela é confidencial, mas eu consigo saber se a sessão aconteceu, se o profissional atendeu, se ele chegou na hora. Você tem opções para você fazer denúncia, para você reportar se foi um bom atendimento. Então, a gente tem um controle de qualidade maravilhoso no PSIAP. Perfeito. Inclusive, uma das terapeutas que você me indicou quando eu quis retornar e você não estava atendendo no momento. Não era, mas é uma que você comentou que já está atuando com vocês no PSIAP. Que legal, que legal. Não, a gente tem profissionais assim, do mundo inteiro, porque tem psicólogos da Nova Zelândia, né? Todos são brasileiros, sim, mas falam línguas, então tem filtro também por língua, então, espanhol, inglês, porque às vezes, meu namorado quer fazer e ele é americano, então a gente pega o psicólogo que fala inglês. Tem uma infinidade ali de possibilidades, e o mais legal é que você pode fazer de qualquer lugar. sim. Do carro, da praia, da cabana, do trem, do ônibus, do aeroporto, onde você estiver. Perfeito. Pamela, que prazer, sendo extremamente redundante. Obrigada. Eu sou obrigada a encerrar esse momento, mas eu acho que é como a terapia, né? Precisa ter um fim para que a gente consiga digerir até tudo o que foi conversado aqui e possa criar novos questionamentos, que é exatamente isso que esse espaço, esse podcast quer trazer para as pessoas. Parabéns. Que você continue fazendo isso, difundindo informações e conteúdo para as pessoas, porque nós precisamos ouvir, absorver, para crescer, para evoluir. E precisamos questionar também. Temos questionado pouco. E é isso que eu quero trazer, questionamento. Questione. Respondemos algumas perguntas com certeza, mas se vocês disserem que vocês saíram daqui sem outros questionamentos, eu não cumpri a minha missão. É isso mesmo. Eu gosto muito de dúvidas. É isso. Eu acho que quem tem dúvida tem curiosidade. E a curiosidade move a nossa vida, move o mundo. É exatamente isso. Viu? Obrigada. Vamos para o encerramento com muita dor no coração desse episódio. Que episódio, né? Uau, eu tô... Sabe quando você fica por dentro, assim, fervilhando? É como eu tô. Porque se a minha profissão não puder fazer com que as pessoas se humanizem, é como se eu não conseguisse atingir o meu objetivo. Trabalho com tecnologia, eu trabalho com muitas coisas técnicas, estratégicas ao meu redor, mas no final do dia somos todos seres humanos. Então, meu objetivo é, no final do dia, poder, com a minha profissão, lembrar que as pessoas elas são humanas e que elas precisam uns dos outros. É isso. Então, obrigada por me contar Eu que te agradeço. Essa história junto comigo. Eu espero que vocês tenham curtido. Obrigada pela presença de todos. Enxuguem as lágrimas aí. Eu vou respirar aqui, tomar uma água, para que a gente possa esperar o nosso próximo episódio. Até lá!